Hoje, na sequência, o nosso estudo a partir da página 293, tá? Bem, enquanto não está dando certo ali, vamos seguir o livro. Ok, gente? Muito bem. Você pode achar que não está frequentemente ocupado, mental ou emocionalmente, em pensamentos e sentimentos magnéticos emocionais. Mas quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por eles. Isso é um fato, gente. Olha, a gente conseguir dominar os pensamentos é uma guerra para nós, tá? Você por estar aqui e conseguir dominar os seus pensamentos é uma guerra. Você conseguir estar o dia inteiro trabalhando, lutando, a cabeça da gente fica 1000 por hora. Veja só, quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por pensamentos magnéticos de ligação, atração, ligação, e pensamentos magnéticos de repulsão, rejeição. Durante todo o dia, sua mente mantém uma incessante tagarelice de comentários e julgamento, críticas, desejos, não desejos, sentimentos racionários, beirando a ressentimento ou a rejeição, anseio por certas coisas e temor de que os anseios não se realizem. Lutando para ter sucesso e irritando-se contra aqueles que interferem no caminho desse sucesso. Se vocês observarem no nosso dia a dia, nós estamos o tempo todo com esses pensamentos que ficam nos perturbando, o tempo não deixa a gente em nenhum momento ficar vazio, ficar mais centrado em pensamentos amorosos, pensamentos de crescimentos, pensamentos divinos. Nós estamos sempre naquela tagarelice, um monte de pensamentos de medos, pensamentos. Isso acontece com a gente o tempo todo. O tempo todo você está ali preocupado. Gente, o que está acontecendo? E aquilo ali, aquilo lá, passa um penta. Nem um tal de comentário, vê a televisão, vê o outro falando, as pessoas falam, e a sua cabeça é uma tagarelice que não tem tamanho. Então, aí o mestre continua. Quando o ego está no controle, aquele que reza e faz com fé e ardor, mas logo depois de rezar, ao se encontrar com alguém, a fim de ganhar o conforto da compaixão humana, conta tristemente o problema que acabou de expor ao Criador, a Deus, né? Para ser solucionado de modo correto. A de consciência e a força que se conseguiu durante a oração, a petição que você fez, né? A fé e o ardor são, então, invalidados pela autopiedade. Você pediu, mas daqui a pouco está lá, olha, eu contei isso, tal, não sei se... E você fala assim, eu pedi para Deus, vamos ver se Deus vai me ajudar. Já viu, né? Já viu o que vai acontecer. Nadinha de ajuda. Porque, como diz o pai, você pede, mas não acredita, não confia. Não é? Então, quando você acaba de fazer o pedido, daqui a pouco já está lá, pô, mas cadê? Não chega meu negócio, eu pedi para Deus, eu acho que Deus não me ouviu, não. Olha o tamanho da sua fé. Aí o mestre continua. A mente, normalmente, é como um pântano. Um atoleiro de ideias conflitantes.
durante uma situação estressante, então aí o bicho pega. Uma pessoa pode se esforçar para se concentrar numa afirmação ou uma percepção que lhe dá vida. Porém, como um cachorro brincalhão que lança no ar os sacos cheios de papel, a afirmação logo é expulsa da mente e o pensamento estressante da pessoa, né, que a pessoa estava tentando evitar, volta a se apoderar dela. E assim a mente continua a ir para trás, para frente, para trás, para frente, até que a pessoa deseje sair do conflito. Então você fica constantemente nessa guerra com você mesmo. Isso, quando você está num certo grau de estresse, aí então, meu querido irmão, é difícil. É tantos pensamentos inúteis que não tem nada a ver com você, com o seu crescimento, nada a ver com os pensamentos divinos, nada a ver com o controle do pensamento. Isso, meu amigo, é o nosso maior problema. O maior problema de toda a humanidade. É não estar em paz. Uma pessoa, quando ela está em paz, está tranquila, pensando somente naquilo que ela está fazendo, pedindo ao Criador que a ajude a fazer corretamente, que a ajude a fazer com amor. Isso é muito difícil. Você está aqui fazendo um negócio, daqui a pouco eu tenho que ir lá, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, vou lá, eu vou resolver aquilo, não sei o quê. Mas e depois? Onde é que eu vou? Ah, não. Depois tem que ir lá, trabalhar à tarde, à noite eu vou fazer isso. Então, a mente da gente fica numa tagarelice, numa confusão o tempo todo. Isso não nos leva a nada. Apenas a uma situação de desespero e depois nos leva ao estresse. Não é isso que nós devemos fazer, tá certo? Aí o mestre continua. Seu diálogo interno provavelmente seguirá essa linha. Não quero me levantar, não quero tomar café de manhã, não quero fazer almoço, não quero ir ao trabalho, não quero encontrar com aquele cara, com aquela tal pessoa, não quero fazer a limpeza, não quero fazer isso, isso e aquilo. E assim a ladainha de rejeição da vida continua ao longo do dia nas pessoas totalmente descontentes. É um descontentamento só. Não sabemos disso. Ou então, no lugar de reclamar mentalmente, o diálogo pode seguir a linha do eu não sinto como. Todos esses sentimentos vêm do impulso egocêntrico que rejeitam tais atividades porque as percebem como aborrecedoras, incômodas e como fardos. Outras possibilidades é você acordar e dizer ou sentir. É sábado, devo me apressar e me vestir para ir ao mercado. Há coisas que eu quero comprar. Devo comprar um pouco de morangos antes que sejam os vendidos. Devo ir às promoções para encontrar uma boa oferta. Vou falar gentilmente com meu marido para que me dê algum dinheiro.
Espero ver Patrick quando for ao seu escritório. Quero agradar meu novo chefe, de maneira que trabalharei um pouco mais e me mostrarei alegre para ele. Espero que meu marido compre um carro novo. Estou certa de que encontrarei um lugar para estacionar. Se eu permanecer positiva, né? Espero receber um bônus. Todas essas ideias se originam dos impulsos egocêntricos de ligação. Eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Só fica no eu quero. Impulso egocêntrico de ligação. E que não liga, que não dá a ligação. Você também pode encadear diversos sentimentos de ligação e rejeição. Espero que meus filhos durmam cedo, para que eu possa... Terrível isso, né? Detesto que me chamem pedindo água e querendo que eu leia uma historinha quando estou tão cansada. Mas devo ser boa mãe, devo ser uma boa mãe e passar um pouco de tempo com eles. Espero que possa. Deve ser boa mãe, passar tempo com eles. Todos se conectam à atração, ligação magnéticas. Todos linhas de pensamento com atração, ligação magnética. Essas são as coisas que quero para você. Esses pensamentos também surgem dos medos. Medo de que peçam para fazer mais do que sentem que pode fazer no momento. Medo de falhar como mãe. Medo é um impulso que vem diretamente do ego, que exige que esteja à altura de ser aceitável aos seus olhos e aos dos outros, quando você está muito consciente de que não é. É terrível isso, né, gente? Mas é a linha de pensamento da maioria de nós seres humanos durante o dia. É o que está com a gente o tempo todo. Se nós pudéssemos anotar em um papel todos os pensamentos que está passando pela sua cabeça, acho que você não daria conta. E se você fosse analisá-los depois, um a um, você ia ver que a maioria são pensamentos egocêntricos de ligação e rejeição. Então, é um exercício para nós estudantes, o tempo todo, estar botando nossos pensamentos no devido lugar. Não, você não, você não, você não, sai fora aí. Quando não estiver dando conta, pai, mãe, vida. Poder divino. Consciência divina, ajude-me. Eleve seus pensamentos para a consciência divina, pedindo ela por ajuda. Comece a conversar com ela, que você vai eliminar uma série de pensamentos seus. Esse é o melhor meio que eu tenho encontrado para tirar esses pensamentos indesejáveis da minha cabeça. Com o desenvolvimento da civilização, os impulsos magnéticos de ligação e rejeição se tornaram tão complicados e entrelaçados que são difíceis de diferenciar e discernir. Eu detesto pedir água, querer que eu leia, estou tão cansada, são todos sentimentos magnéticos de rejeição, reação. Uma vez que rejeitar e expulsar requer mais energia do que aceitar e unir.
O conflito em seu interior acabar por fazê-lo sentir ainda mais desanimado, cansado e culpado, incapaz de encontrar forças para fazer o que quer realmente, no fundo, desejaria fazer. Saber o que você quer realmente, no fundo, desejaria fazer. Passar mais tempo com seus filhos, ler um conto para animá-los. Isso daria a você uma sensação de satisfação e de bem-estar, pois, em um nível ainda mais profundo, você sabe que estaria experimentando e expressando o amor. Enquanto todos os queros e não quero são uma capa oculta o sentimento do amor. São uma capa oculta do sentimento de amor. Quando você está em harmonia com os mais profundos recantos do seu ser e está experimentando e expressando o amor, você está realmente em paz e feliz. Portanto, quando você pega um pensamento de amor e começa a pensar em coisas amorosas, pensar no Pai, no Criador, é bondoso conosco, como Ele cuida de nós o tempo todo. Aí você vai ver como é mais agradável. Como você muda o seu humor, como você fica mais feliz, é impressionante. Experimente fazer. Ao mesmo tempo, observe que nesse monólogo interior que está acontecendo continuamente nas mães cuidadosas, a pequena interjeição de eu devo passar um pouco mais de tempo com eles é uma revelação extraída diretamente da consciência da vida divina, da consciência divina da vida. Mas provavelmente você acreditará que é a sua consciência dizendo o que deve fazer. Na verdade, é a consciência divina da vida e está falando para você, olha, você deve ficar mais com seus filhos, dar mais atenção para eles. Ouça eles. Mas você será tal. Talvez você esteja começando a ver que sua mente e emoções são como um campo de batalha onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos intermináveis, né? Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimentos e amizades, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo o que está realmente acontecendo em seu meio e em um nível oculto. Você se parece com um barquinho atravessando os mares. Vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento e movimento e atividade vital que ocorre sobre o seu casco. Dentro do fundo da água, né? Do mar. Isso significa que talvez você pense que está se relacionando com alguém de maneira real. Porém, por baixo da superfície, por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode se sentir solitário em sua presença.
almejando ser compreendido e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades deles e às suas. Observe, por exemplo, esta situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros. Mas um observador mostrará que é tudo menos inofensiva. Veja só. Eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Primeiro, para fazer tal afirmação, em sua consciência oculta, você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa ao seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta do seu pescoço. Mulher mal-humorada. Você criou, assim, uma força de energia de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja magneticamente, não espiritualmente, que ela se ausente do trabalho e torne sua vida mais agradável para você. Que ela se ausente do trabalho e torne sua vida mais agradável para você. A afirmação acima revela que você está completamente nas garras do ego, uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade, alguma doença oculta. Às vezes a pessoa pode ter doença, tristeza ou problema econômico que esteja causando sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela. Se seu pensamento foi suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da energia de consciência e, de repente, se sentirá muito indisposta para trabalhar. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento da tensão emocional, que leva aos colapsos nervosos. Quando se inicia uma tensão emocional, a mente e as emoções começam a concorrer com sentimentos magnéticos, emocionais de rejeição, repulsão e reação. A pessoa tem continuamente pensamentos como: eu não posso lidar com, que é uma rejeição e uma negação completa de qualquer energia existente que a pessoa possa usar para lidar com a crise. Eu não suporto isso. Também nega a força pessoal. Eu odeio que me aconteça isso. Eu odeio a pessoa que está me fazendo isso. Eu odeio ter que mudar o meu estilo de vida. Eu odeio, nego, rejeito, protesto, me oponho, não mereço. Uma forma de consciência especialmente virulenta. Pensamentos virulentos. Perigosíssimos. Ele vai me pagar. É uma mistura de rejeição, ligação magnética.
Na verdade, a consciência de tal sentença é: eu odeio tanto ele, e o que ele fez, que vou lhe ensinar uma lição. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas fazerem isso? Isso é terrível. O retorno disso aí para a pessoa é uma pancada muito feia. Eu não quero estar nessa pele, tá? Então, gente, é o mestre nos mostrando como que é a vida hoje, neste planeta Terra. E não tenham dúvida que vocês estão o tempo todo diante disso, tá certo? Então, o mestre está aqui nos dando uma lição de como evitar esse tipo de pensamento. Eu hoje, quando estava revisando esses trechos para dar a aula para vocês, eu agradeci muito ao Criador. Porque nenhuma dessas formas de pensamento fazem hoje parte dos meus pensamentos. Graças a esses ensinamentos, tá? Graças. Depois de 6 anos lendo as cartas e buscando, eu revisando meus pensamentos aqui hoje, falei: obrigado, Pai. Vocês não fazem mais parte de mim. Tá certo? Então, olha só, farei para ele exatamente o que ele fez para mim. Eu farei pagar por isso. Isso é pura vingança. A vingança é um bumerangue que retorna magneticamente, trazendo algum tipo de sofrimento ao pensador. Se ele está no caminho para a consciência crística, aí então, isso também ensinará ao remetente uma lição muito necessária. Todos os pensamentos e sentimentos descritos, incluindo o ressentimento que mata, leva ao colapso nervoso e mesmo físico. É bom a gente revisar esse trecho. Porque se a gente ainda tem algum tipo de pensamento como esse, está na hora da gente levar esses pensamentos à consciência divina e pedir que elimine eles dos seus pensamentos. Mas eu digo a vocês com toda sinceridade, é até ruim eu ler isso daqui, quando eu leio. Mas confesso que quando eu os leio, eu falo assim: gratidão por não fazer parte do meu pensar mais esse tipo de pensamento. Então, se você ainda tem algum, não quer dizer que você só precisa trabalhar para não ter mais, para ver que esse tipo de pensamento é um bumerangue, vai, mas volta para você. Então, elimine por completo da sua mente, né? Alguns leitores dessas cartas, não, deixa eu ver, é isso mesmo. Alguns leitores dessas cartas talvez se lembrem do meu confronto com a figueira perto de Betânia. Todo mundo que leu a carta lembra muito bem disso. Eu cansei de falar. Eu tinha fome e insensatamente procurava figos fora da época. Quando não encontrei nenhum figo na figueira, né? Disse a árvore que ninguém voltasse a comer de seus frutos. E a árvore murchou a pesa e estava morta no dia seguinte. Para espanto de Pedro, aquilo foi um tempo em que eu, como Jesus, era totalmente irresponsável quanto ao uso do meu poder mental.
e causei danos dos quais me arrependi. Expliquei plenamente as verdadeiras razões daquele incidente na carta 3. Olha só. O Cristo explicou bem na carta 3 sobre esse incidente, porque ele, como ser iluminado, olha só, passou por 42 dias de processo de iluminação no deserto, gente. E mesmo depois de toda a iluminação, de ser um ser iluminado, ele fala, olha para você ver o que ele fala, aquele foi um tempo que era totalmente irresponsável quanto ao uso do meu poder mental. E depois de 42 dias de iluminação, e já tinha ficado vários anos fazendo pregações, ensinando as verdades da existência, mas mesmo assim o ego ainda o controlou. Só que ele, como um ser iluminado, todo-poderoso, o poder dos seus pensamentos e de suas palavras eram tão forte, porque os pensamentos de uma pessoa que está no caminho da consciência crística se tornam cada vez mais poderosos, como o de vocês hoje. Por que são poderosos? Porque você já tem conhecimento das leis da existência. E quando nós temos conhecimento das leis, sabemos que os pensamentos são poderosos. E quando você pensa e sente poderosamente, aquilo acontece. Cuidado para que esses pensamentos não sejam de condenações. Trabalhem para que esses pensamentos sejam pensamentos amorosos, pensamentos construtivos, pensamentos de amor, de partilha, de união, pensamentos que crescer você espiritualmente, que irá lhe causar um tipo de crescimento espiritual. Porque como os negativos são poderosos, os outros também. E irá conduzi-lo cada vez mais a uma aproximação desse estado de ser que é a consciência crística, que é o objetivo de cada um de nós que estamos aqui com esse manual na mão, né, gente? É isso? Olha o nosso manual. Correto? Então, este foi, quando ele fala aqui, foi um tempo que ele explicou na carta 3, não é isso? Entretanto, ao falar com meus discípulos, também utilizei aquilo como um exemplo e um aviso do poder exercido pela mente sobre os seres vivos. Isso é exatamente o que eu falei, principalmente para um ser que é iluminado como Cristo. Tá certo? Também se deve dizer que naquele dia chicoteei e expulsei os agiotas do templo e denegri dura e abertamente os escribas e os fariseus. Todas aquelas atividades, todas aquelas atividades foram impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição. Deliberadamente com isso, selei minha futura morte na cruz, pela crucificação. Pensamentos irresponsáveis, consequências inimagináveis. Sabia perfeitamente o que estava fazendo. Eu sabia. Pois meu tempo na Terra estava se aproximando do fim. E dizer a verdade, estava ansioso para deixar meu mundo, partir. Ele estava, pum, fui. Porque ele cansou
de falar aos seres humanos. E ninguém o compreendeu. Ele distorceu tudo aquilo que ele fez. E ele agora volta novamente para nos trazer esse conhecimento de uma forma diferente. Escrita para que ninguém possa mudar. Não vamos deixá-lo decepcionado. E vocês veem como é difícil hoje você falar sobre esses conhecimentos com qualquer pessoa. Muito difícil. Mesmo entre os estudantes. Você vê que quanta dificuldade a gente tem para esse entendimento. Para conduzi-los para um caminho mais leve, mais suave. Tem aqueles mais arredios que querem fazer diferente. É natural. Porque cada ser humano é uma unidade única no universo. E como nem o pai interfere no seu livre-arbítrio, quem sou eu, você ou qualquer um outro, para querer impor à pessoa um caminho? Como Cristo fez durante 3 anos na Terra. Ninguém seguiu o caminho dele. Ninguém entendeu ele. Então, esse caminho é um caminho próprio. É o caminho de cada um. Você deve isso dentro de você o tempo todo. É um caminho próprio de cada um. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual, em busca de um poder mais alto, mestres da autoajuda ensinam muitas delas a se apegarem em alto grau de pensamento de ligação magnético emocional. Embora tais mestres não tenham a ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego, ao aspirante espiritual é ensinado: se você meditar, Deus ou o poder do seu subconsciente o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Vou visualizar a casa que quero e sei que a receberei. Vou comprar a roupa que preciso e ter fé que, de algum modo, pagarei as contas. Todos esses pensamentos, né? Eles se concentram em ter fé e em conseguir o que necessita ou querem. No princípio de sua mudança de consciência e do exercício de sua fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para as suas vidas, elas encontram portas abertas, alcançam sucessos. Esses fenômenos revelam que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e, como resultado, se produzem melhorias. A vida é menos dura, com certeza. Porém, suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de sua consciência: mente, emoção e corpo. Quando você dominar os reinos físicos, quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, meu irmão,
De repente, no meio de sua prosperidade, sopra aquele ventinho e cai a chuva sobre sua consciência emocional, que era estável até então, criando múltiplas desgraças de toda a natureza. Isso pode ser a perda de algum familiar, saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé interior. Pensar positivo não funciona, eles afirmam. Não adianta pensar positivo. Estou pensando em estar acontecendo um monte de coisa comigo. Não. Pensamentos positivos por si só não funcionam. Nem o poder do seu subconsciente. Uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual, humano inteiro, tá? Quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus pensamentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Este é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a esses períodos de perturbação, de uma maneira ou de outra. Se você não estiver preparado espiritualmente, não tiver com apoio à consciência divina, não buscar a ajuda dela, aí o caboclo pode dobrar e cair. Tá certo? Este pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade. Ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Este é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você. Não da sorte ou do destino, mas de você. Seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devota e consistentemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. Este também é um momento em que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente, a fim de alcançar revelações e ideais mais elevados com os quais dominará as emoções. A diferença entre o pensamento reativo, que surge das respostas impulsivas, egocêntricas diante de situações incômodas, e o pensamento criativo, inteligente, ponderado, se tornará clara. Quando isso ocorrer, a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará próximo. Queridos irmãos, paramos na página 298, no primeiro parágrafo. E nesse parágrafo, nós voltaremos na próxima aula.